Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio, o tratamento clínico na AVC e conseguir reabilitar pacientes que não estão tendo uma boa evolução. Então, se você não segue meu perfil no Instagram, não segue no YouTube, siga, porque tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muito vídeo que vai ajudar você a gerar resultados muito melhores, mas muito melhores do que os métodos tradicionais e muito mais rápidos. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa. Sejam todos bem-vindos, boa noite, pessoal que está chegando aí, vai chamando as outras pessoas, outros fisioterapeutas, outros pacientes, né, outras pessoas que queiram ter esse conhecimento dessa live de hoje, porque eu vou dar muita dica, muita sacada sobre hipotonia versus espasticidade no AVC. Como tratar, por onde começar, quais as técnicas que a gente vai utilizar, quais as características, né, dessas situações, né, de tônus, de alteração de tônus, a hipotonia e a hipertonia. Então, como que a gente tem que raciocinar na hora de trabalhar com esses pacientes? Qual a diferença entre trabalhar com paciente com hipotonia em relação ao paciente com hipertonia? Qual o tipo de exercício que eu vou trabalhar com um ou com o outro? Eu vou usar o mesmo exercício? O que eu tenho que fazer? Quais técnicas que eu vou ter que utilizar? A gente vai discutir tudo isso hoje. Então, fique comigo até o final e bora lá começar. Olha só, gente, eu recebo muita pergunta, principalmente em relação à hipotonia, né? Espasticidade também, como quebrar o padrão espástico, né? Tem até alguns vídeos mostrando técnicas de quebrar o padrão espástico, mas esses dias eu recebi uma pergunta sobre a hipotonia, né, em cima de um vídeo que eu havia feito, perguntando se na hipotonia a gente podia trabalhar também com o paciente já na primeira sessão em posturas mais baixas, como que é feito isso, e eu vou falar sobre isso também. Né, por onde a gente vai começar, por onde a gente começa em cada uma das situações. Mas para isso a gente precisa entender melhor essas duas situações, essas duas alterações de tônus aqui, para a gente poder raciocinar e destravar, né, na verdade, todo o raciocínio do processo de reabilitação do paciente. Quando a gente compreende essa alteração, né, quando a gente entende o que está por trás disso, a gente consegue raciocinar melhor como trabalhar o paciente, ok? Priscila colocou aqui, nem precisa pedir, a gente fica ligadão até o final. Valeu, obrigado, Priscila. Ah, Kelly Bergami, não sei se eu falei correto aqui. Acho que é Kelly Bergami, né? Falando boa noite. Jurema, chegando aí, seja bem-vindo. E aí, olha só, para a gente contextualizar, a hipotonia é uma alteração do tônus para baixo. Né? Então, é um estado de flacidez que esse paciente de AVC vai adquirir. Todo mundo, eu falo isso sempre, né? Todo mundo tem uma alteração de tônus, mas dentro de um estado de normalidade. Estou falando todo mundo, toda pessoa. Então, se você perceber o seu corpo, né, a sua resistência muscular, você vai perceber um estado de tensão. Isso é o seu tônus. Então tem gente que vai ter um tônus mais alto, tem gente que vai ter um tônus mais baixo, né? Quando a gente olha a pessoa que ela vai dar o tchauzinho, né, e a pessoa tá vendo lá, tá tudo balançando, nossa, tudo flácido. Isso é uma alteração de tônus, mas dentro de um estado de normalidade. Por que eu digo dentro de um estado de normalidade? Porque dentro do normal, esse tônus pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, dependendo da pessoa, dependendo de algumas características, genética, sexo, né? O homem tem uma tendência a ter um tônus mais alto que a mulher, a idade influencia, você está praticando atividade física ou não, tem uma série de fatores que vai influenciar. E esse estado de tensão, esse tônus muscular é que faz a sustentação da gente contra a gravidade. Então ela mantém o nosso corpo estável contra a gravidade. A gente consegue ter essa sustentação. Na hipotonia, esse tônus cai muito. Se eu penso num paciente, numa patologia, eu estou indo além do normal. Quando eu vou além do normal, se a função do meu tônus é da sustentação, principalmente por conta da ação da gravidade, né, eu preciso ficar sentado, a gravidade está me empurrando para baixo. Eu preciso ficar em pé, a gravidade é uma força me empurrando para baixo.
Então, se esse tônus está mais baixo além do normal, o que vai acontecer com esse paciente? Vai desabar. Quando eu falo desabar, é o corpo cair, fica caído. Então, se a gente perceber pessoas que vão envelhecendo, pessoas que têm um tônus mais fraco em algumas regiões musculares, mesmo que não tenham alguma patologia, ela vai modificando todo o padrão postural, por conta desse tônus mais baixo. Então a gente precisa trabalhar isso. E a gente pensa assim, eu preciso fortalecer. São duas coisas diferentes, tá? Hipertonia ou hipotonia não é força muscular. É um estado de tensão do músculo no repouso. Força muscular precisa ser trabalhado, mas eu não posso deixar de trabalhar o tônus também. Isso eu estou falando de pessoas normais. Se você vai para uma atividade física, se você vai trabalhar um paciente idoso, você tem que pensar no tônus muscular também, não só na força muscular, tá? Vocês vão ver muitas pessoas que fazem atividade física que tem força muscular, mas o tônus não é alto, é baixo. É aquela musculatura caída, que eles falam de musculatura triste, né? A pele está mais flácida, está mais caída. Não tem definição muscular, mas tem força. Então é possível eu trabalhar força, mas o meu tônus não acompanhar na mesma intensidade. Então eu tenho que pensar nas duas coisas quando eu vou trabalhar com paciente geriátrico, com paciente ortopédico, principalmente no neurológico. Só que a gente associa tônus só com paciente neurológico, tá? Mas qualquer pessoa tem esse tônus e tem que ser trabalhado. Principalmente se você pensar em definição muscular, tá bom? Você precisa trabalhar tônus. E aí a Kelly colocou aqui, tenho alunos assim. Você trabalha com pacientes mais idosos ou com alunos assim que tem força muscular, mas o tônus não está alto ainda? Então isso vai ser muito legal, vai dar muita dica aqui para aumentar o tônus, tá? Para a gente pensar nesse aumento de tônus do ser humano, de qualquer pessoa. E aí, gente, o que a gente tem que pensar nessa hipotonia, né? Para a gente começar com tônus baixo, para contextualizar. Se eu tenho meu tônus mais baixo, a minha sustentação está mais difícil. A minha musculatura está toda flácida, toda molenga. Toda molenga, né? A doutora Mônica chegou aí, boa noite, doutora Mônica. A Kelly colocou aqui, são pacientes idosos, bacana, tem muita dica aqui, eu falo, Kelly, que paciente idoso, ele é muito parecido com o paciente neurológico. O que vai modificar é a origem do problema, né? No caso do idoso, a questão é senil. No caso do paciente neurológico, tem alguma outra alteração. Que aí, no caso AVC, né, é uma alteração de sistema suprassegmentar, mas aí você tem o Parkinson, também tem algumas características, mas eles são muito parecidos nas características, tá? A origem do problema que é diferente, ok? E aí, o que a gente tem que pensar? Se o meu tônus está baixo, a minha sustentação contra a gravidade está prejudicada. Eu vou desabar. Então a gente imagina esse paciente que está com uma hipotonia. Se eu penso em um AVC, eu tenho que lembrar que ele tem comprometimento de um lado inteiro do corpo. Pode ser que uma região seja mais perceptível, mas ele vai estar com esse tônus alterado de um lado todo do corpo, ok? E aí é mais perceptível para a gente, membro superior, e a gente observa também às vezes muito membro inferior, o paciente tem muita dificuldade. Mas a gente fica muito na cabeça com o membro superior, mas tem que lembrar que é o hemicorpo todo comprometido. Então tá tronco, às vezes tá a face da pessoa, ela tem dificuldade de fazer mímica facial, ela tem dificuldade para fechar o olho, para fechar a boca, se tiver alguma lesão facial também. Então isso vai prejudicar a pessoa. E aí, se essa musculatura tá com tônus baixo, tá flácida, tá molenga, o que vai acontecer? A minha força muscular também vai estar prejudicada porque eu não tenho resposta de tensão muscular. É muito difícil iniciar um processo de contração porque eu não tenho um estado de tensão, eu não tenho uma resposta, um estímulo ali, eu não tenho um estímulo mínimo de tensão muscular, né, para poder iniciar uma resposta de contração muscular. Então isso dificulta muito, isso gera muita alteração para o paciente. Então o paciente vai ter muita dificuldade de movimentar esse membro superior, esse membro inferior, de se posicionar contra a gravidade,
por conta dessa falta de ativação também da força muscular. E também, se tá tudo solto, tudo flácido, a gente não tem só músculos, a gente tem ligamentos também. Então, existe um estado de alteração também da tensão desses ligamentos que a gente chama de frouxidão ligamentar. Então, esses ligamentos estão frouxos. O que é o ligamento frouxo? Aquele ligamento que ele não estabiliza a articulação. Pensa no contorcionista. O contorcionista ele tem uma frouxidão ligamentar. Ele não tem uma alteração neurológica, mas ele tem uma frouxidão ligamentar. É aquela pessoa que consegue pegar a perna por cima da cabeça, pega a ponta do dedo, alguém consegue? Eu não consigo, ó. E chega até aqui no braço, isso é uma frouxidão ligamentar, não é normal. A pessoa vai estender o cotovelo faz um V invertido. Ele inverte, isso é uma frouxidão ligamentar. A pessoa fica em pé e ela estende o joelho vai para trás, faz uma hiperextensão. Isso é uma frouxidão ligamentar. Isso é uma falta de estabilidade da articulação. Só que isso, no paciente AVC que tem um tônus baixo, isso vai estar pior ainda. Né? Vai estar no hemicorpo todo dele, vai ter uma frouxidão ligamentar. Ok? E aí, gente, o que acontece? Se eu tenho frouxidão ligamentar, se eu tenho flacidez da musculatura, se eu tenho fraqueza muscular, tônus baixo, eu tenho instabilidade articular. Falta estabilidade nas articulações desse paciente. Quais articulações? Todas estão comprometidas. Algumas mais, a gente vai visualizar melhor. Mas todas vão estar comprometidas. Então, esse paciente se estabilizar numa postura fica mais difícil, porque ele não consegue ter essa estabilidade por conta de toda essa alteração. Ok? Então isso dificulta muito para ele. E se ele tem uma instabilidade, uma frouxidão dos ligamentos, uma fraqueza e uma flacidez da musculatura, comprometendo a estabilidade das articulações, é uma chance muito grande desse paciente ter uma luxação. E onde a gente observa mais a luxação no paciente de AVC? No ombro. Por que no ombro é mais comum? Só no ombro? Não, mas é mais comum no ombro a gente visualizar. Por quê? Porque, primeiro, por duas situações. Quem estabiliza a articulação do ombro são os músculos do manguito rotador. Se são os músculos que dão estabilidade para o ombro e nas outras articulações o principal estabilizador estático são os ligamentos, né? Os ligamentos são os principais estabilizadores estáticos das articulações, no ombro são os músculos do manguito rotador. E se esses músculos estão flácidos, está sem tensão, não tem força e não tem tensão muscular, esse ombro ele tende a descer. E o próprio peso do braço, o braço tem um peso. E a gravidade está empurrando a gente para baixo. Então, além do próprio peso do membro superior, tem a gravidade jogando para baixo. Então, se esse paciente fica com o braço pendurado, a tendência é que esse ombro desça. E aí desencaixa a articulação glenohumeral. Ela cai e ela fica para baixo. E a gente consegue visualizar esse espaço, que é no ombro do paciente. Então, é mais comum a gente visualizar no membro superior do paciente, ok? E aí uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês nesse paciente com hipotonia. É muito comum nesses pacientes com hipotonia, isso serve para o idoso também, tá, Kelly? Serve para o idoso também, que a gente não trabalha tônus no paciente idoso, não trabalha tônus nos pacientes geriátricos, e acha que todo problema de inchaço de membro inferior é por conta de problema circulatório e muitas vezes vai ser por conta da falta de tônus da musculatura. Vocês vão observar nesses pacientes de AVC muito edema na mão. Sim ou não, gente? Vocês já observaram os pacientes com hipotonia? Tem muito edema na mão? Por quê? Porque a musculatura está toda frouxa, é difícil manter a circulação ativa. O retorno venoso fica prejudicado. E no membro inferior, por que esse pé fica inchado? A mesma coisa, a panturrilha, o trissural, ele é que a gente chama de segundo coração, ele faz um bombeamento, o retorno venoso, e a gente tem a gravidade. Então ele tem que bombear de baixo para cima.
Se não tem tônus muscular, se o meu tônus está baixo demais, eu não tenho um grau de tensão, eu não faço pressão sobre esses vasos, eu não mantenho uma tensão sobre os vasos, o que acontece com a circulação? Ela fica dificultada. O meu retorno venoso está prejudicado, mas o problema não é circulatório. O meu problema não é uma lesão de ligamento, não é porque o meu paciente teve um entorse no pé. O meu problema está por conta desse tônus muscular que está baixo demais e o retorno venoso ficou prejudicado. Não adianta eu querer colocar um gelo no tornozelo desse paciente achando que eu vou reduzir o edema dele, porque eu não vou. Eu não vou. Entendeu? Não adianta achar que eu vou tomar uma medicação para o sistema circulatório que vai melhorar. Não vai. Nesse caso, não vai. Não estou dizendo que ele não possa ter um problema circulatório. Estou dizendo que o tônus baixo no paciente neurológico vai levar ele a ter um edema por conta da circulação ficar com dificuldade no retorno venoso. E isso pode acontecer e vai acontecer, é muito comum acontecer com o idoso também. Tá bom? Com o idoso também. Por isso que eu falo que eles são muito parecidos por origens de problema, né? O problema por origens diferentes. Ok? E o paciente espástico? Os pacientes espásticos, ao contrário. Ele vai ter um tônus mais alto. Um tônus além do normal. Eu vou ter uma hiperestimulação desse tônus. Lembrando que a gente está pensando em sistema suprassegmentar. Sistema suprassegmentar. A gente tem o hábito, não sei porquê, de achar que o paciente que sofreu o AVC, ele tem uma tendência a ter espasticidade. E não é verdade. O paciente de AVC tem tendência a ter muito mais hipotonia do que hipertonia. Na fase inicial, então, vai ser normalmente hipotonia. Por quê? Porque eu tenho um edema cerebral, né? Eu tenho toda uma lesão cerebral, gerou um processo inflamatório, eu tenho um edema, tem muita estrutura comprimida, e isso bloqueia a estimulação. Então, meu tônus ele se altera. Com o passar do tempo, né, vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai tendo uma reabsorção, né, um processo de regeneração ali no local, que às vezes pode acontecer desse paciente entrar numa hipertonia, modificar de um tônus baixo para um tônus mais alto. Mas não é mais comum a espasticidade, não é mais comum a hipertonia, é muito mais comum a hipotonia no paciente de AVC. Só que quando ele entra com esses tônus mais altos, ele tem uma tendência a assumir padrões. No membro superior, é aquele padrão de flexão, né? Flexão de cotovelo, adução de ombro, do ombro para dentro, rotação interna, e polegar para dentro da mão e flexão dos dedos, né? E punho em flexão. Então a gente tem esse padrão do membro superior. E no membro inferior é o contrário, não é flexão, é extensão. Eu vou ter uma extensão e ponta do pé para baixo, que é o pé equino. É um padrão extensor no membro inferior, um padrão flexor no membro superior, ok? A Miriam colocou aqui, Miriam Siqueira, tive um AVC hemorrágico no lobo parietal direito há 9 meses. Hoje já recuperei boa parte do meu tônus muscular, voltei a treinar musculação, mas percebo uma frouxidão no ligamento do joelho e tornozelo. Deixa eu ver aqui. Ela já acabou. E no tornozelo. Exatamente. Se você tem esse tônus mais baixo, ele vai te levar a ter uma instabilidade articular. Então, mesmo que você faça um processo de fortalecimento, não significa que você vai desenvolver o seu tônus. Então, você precisa trabalhar os dois. Eu preciso trabalhar força, mas eu preciso trabalhar tônus também. Eu preciso fazer exercícios não somente dinâmicos, mas também exercícios de estabilidade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ok? E aí, na espasticidade, na hipertonia, o paciente ele vai ter esse tônus para o alto, vai ter uma hiperestimulação, né, dos neurônios e vai levar esse tônus para o alto. Quando eu levo esse tônus para o alto e assumo esse padrão, ao contrário da hipotonia, que eu vou ter uma dificuldade de me sustentar contra a gravidade, posturar contra a gravidade, o paciente hipertônico ele tem uma facilidade maior de manter esse membro.
mas não significa que ele tenha força. Espasticidade, hipertonia não é força muscular. Esse paciente tem fraqueza. Ele tem fraqueza de quem? Ele tem fraqueza, no caso do membro superior, dos músculos antagonistas, que são extensores de punho, extensores de dedo, extensores de cotovelo, os abdutores do ombro. Por quê? Porque eu tenho todo um padrão de flexão, rotação interna, adução. Então os músculos opositores, né, desses que eu acabei de falar aqui, dos flexores, rotadores internos e adutores, eles vão estar enfraquecidos. Por que eu sei que eles estão enfraquecidos? Porque se eles estivessem fortes, eu conseguiria quebrar esse padrão de forma ativa. Meu paciente conseguiria fazer o movimento de extensão e quebrar. Então, o que eu quero dizer? Quando eu vou trabalhar o paciente, a gente pensa, preciso de uma técnica para quebrar esse padrão espástico. Mas não faz o fortalecimento dos antagonistas. Eu preciso trabalhar a força dos antagonistas. Porque eu preciso equilibrar esse padrão. Eu preciso conseguir vencer esse padrão espástico que eu tenho. Quanto mais eu consigo vencer, né, quebrar o padrão espástico e fortalecer esses extensores, eu vou conseguindo manter esse padrão quebrado. Tá? Isso vai ajudar muito na hora de a gente trabalhar com esse paciente. Além disso, esses pacientes com hipertonia, com uma espasticidade, eles podem adquirir também uma luxação? Pode adquirir uma luxação. Por quê? Porque às vezes vai pegar um paciente com tônus tão alto, tão forte, e tem pacientes com tônus extremamente fortes, tá? Com uma espasticidade tão grande que vai deslocar a articulação. Pode deslocar a articulação. Aí, essa luxação não vai ser por conta da estabilização da articulação glenomerular, mas vai ser por conta da força que puxou, né, que retraiu demais, o tônus alto demais, forçou a cabeça, por exemplo, da glenomerular para fora e acabou luxando esse ombro por conta do padrão que ele assumiu. E aí ficou uma luxação anterior desse ombro. Ele deslocou para frente, ele veio para frente, saiu do lugar. Então, pode acontecer também, ok? E aí, a gente tem que pensar em como trabalhar esses pacientes, tá bom? Que é o que eu vou falar aqui agora. Deixa eu só ler que colocaram algumas coisas aqui. A menina colocou aqui, isso atrapalha muito na minha marcha, com certeza. Com certeza. A falta de estabilidade vai atrapalhar. E eu falo muito isso aqui, menino, não sei se você já acompanhou outras vezes. A gente engana muito achar que trabalhar marcha, eu tenho que trabalhar força e circuito. Não adianta eu trabalhar força e circuito se eu não tiver estabilidade, respostas de controle postural, respostas de correção, propriocepção bem estimulada para fazer as correções de movimento do tornozelo, do joelho, do quadril, né, para que eu consiga manter um máximo de equilíbrio. Se eu não tiver isso, não adianta ter força. Você não melhora o seu padrão de marcha. Não melhora. Você não melhora o seu padrão de marcha trabalhando só força e circuito. Você precisa trabalhar outros fatores para poder ter um padrão de marcha melhor, ok? Ela falou, isso atrapalha muito na minha marcha, não descarregar o peso no lado afetado. Ou seja, você falou que está fazendo academia. Eu não sei se você está fazendo fisioterapia. Se você já está na academia e não está mais fazendo fisioterapia, você pulou etapa. Porque do jeito que você está falando, você não tem alinhamento postural, você não tem boa consciência corporal, porque você não alinha o seu corpo. E se você não faz transferência de peso, você não consegue ter uma marcha adequada. Tá? Você não tem controle postural, e controle postural é equilíbrio mais alinhamento postural. Você não vai ter uma boa propriocepção, que vai dar percepção para você se organizar. Com isso, vai estar tudo afetado, além da falta de estabilidade. Se você não trabalha isso, você vai ficar trabalhando fortalecimento na academia e não vai mudar o seu padrão de marcha. As pessoas se enganam achando que trabalhar força e circuito vai melhorar o padrão de marcha. E eu falo muito isso. E eu falo isso até para o idoso. Tá? Como é que é o nome dela aqui? Falou do idoso? A Kelly. Isso serve para o idoso.
Se você quer melhorar o equilíbrio, o trabalho de força do idoso, você, se não trabalhar essas coisas, não melhora. Não adianta pôr na academia. Vai melhorar? Vai. Mas vai resolver? Não. Porque tem muitos fatores, são os fatores neurais, que não estão sendo trabalhados. Não adianta. Não é só força. Força é a ponta do iceberg. A gente precisa enxergar o iceberg inteiro. Aquela parte que está debaixo da água, que é a maior parte, a gente precisa trabalhar e a gente não aprendeu a olhar isso, não aprendeu a trabalhar. Ok? E agora, a gente fez uma contextualização da espasticidade, né, e da hipotonia. E na espasticidade ainda tem um problema que eu quero comentar aqui, que é a deformidade que vai gerar, né? A espasticidade, ela gera deformidades, que é um perigo muito grande. Você pode gerar encurtamentos que vão evoluir para contratura muscular. Qual é a diferença, Vinícius? Encurtamento, eu consigo voltar meu alongamento para amplitude normal do movimento. Eu consigo voltar ao posicionamento normal no encurtamento. Na contratura muscular, eu não consigo mais vencer. Chega numa determinada angulação, determinada amplitude de movimento, não vai mais. Por quê? Porque já gerou uma contratura muscular. Eu comprometi a minha mecânica de movimento, eu comprometi meu alinhamento. Ali é só cirúrgico e muitas vezes nem vai resolver. Vocês vão pegar, provavelmente já viram, pacientes que andam todo com o joelho todo flexionado, né, tá com os dois passinhos lá, com maior dificuldade, joelho flexionado, quadril flexionado, e eles não conseguem se alongar, não conseguem se alinhar, porque ali já tem uma contratura muscular. Isso é muito comum em pacientes que sofreram paralisia cerebral do tipo quadriplégica, que acometeu todo o corpo, dos membros superiores e membros inferiores, né, dos dois lados, mas essas pessoas conseguem realizar uma marcha. E eles vão adquirindo tanta compensação para poder ficar em pé, que aquilo vai gerando também muitos encurtamentos. E aquilo evolui para uma contratura. Aí ele não vence mais. Muitos já passaram até por cirurgias. Mas chega um momento que não vence mais. Tá? E a espasticidade, a gente tem que pensar também que se ela está muito forte, eu vou ter que entrar com técnicas para manter esse tônus um pouco mais baixo e conseguir quebrar esse padrão. Então, às vezes, você vai ter que entrar com botox, você vai ter que entrar com uma técnica cirúrgica para poder evitar uma contratura muscular. E o perigo muito grande disso é gerar uma deformidade. O que é gerar uma deformidade? Você não conseguir mais alinhar a articulação. Isso é muito comum com o pé do paciente, porque o paciente fica com o pé invertido, com o solado do pé para dentro, né, pisando para fora com o tornozelo, quase encostando no chão, e isso vai gerando uma deformidade, e ele não consegue mais alinhar. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Alinhamento, tanto para o paciente hipotônico, quanto para o paciente espástico, tá? Alinhamento é a primeira coisa que a gente tem que pensar com esses dois pacientes. Posicionamento do paciente, tanto hipotônico quanto espástico. A Miriam falou aqui, exatamente isso que você falou. Hoje estava fazendo exercício para estabilidade e tive muita dificuldade. Até o professor falou, levanta 300 quilos no leg e não consegue fazer exercício simples. Porque não é força muscular. E o exercício é simples, mas é o que você não tem. Então você não deveria estar focando só na força, você deveria focar na estabilidade, na consciência corporal, no controle postural. Entrar com bastante estimulação sensorial dentro dos exercícios, para acelerar isso. Porque senão você não vai conseguir se posicionar, não vai conseguir ter uma marcha boa. Você não vai conseguir ter uma boa coordenação, porque não é só força muscular, tá bom? E aí, gente, primeira coisa, a gente vai pensar nas duas situações. Posicionamento, alinhamento. As pessoas têm mania, principalmente se estiver em cadeira de roda, de deixar o paciente descalço. Não deixa o paciente descalço, porque vai gerar uma alteração do posicionamento do pé que pode levar a uma deformidade. Calça o paciente. Se precisar, utilize uma tala. Isso serve tanto para o hipotônico quanto para o espástico. Por quê? Porque o hipotônico, se ele é todo molenga, todo frouxo, por que eu vou usar uma tala com esse paciente para dar
estabilidade e alinhamento. Porque se esse paciente eu quero colocar ele em pé, como que eu vou colocar ele em pé se ele não tem estabilidade na articulação do tornozelo? Esse pé vai virar. Quando eu tentar fazer a transferência de peso para esse lado comprometido, ele não sustenta. Não estabiliza. Eu preciso estabilizar. E no paciente espástico, por que eu preciso posicionar? Para evitar a deformidade, porque a tendência dele é estar no padrão de ponta do pé para baixo, que a gente chama de padrão equíneo, e a sola do pé para dentro. Eu preciso alinhar, quebrar esse padrão espástico e alinhar meu paciente para evitar uma deformidade e permitir o alinhamento para que eu consiga colocar esse paciente em uma postura sentada, uma postura em pé para eu poder trabalhar com ele. Nos dois casos eu tenho que alinhar. No membro superior, como que eu vou alinhar esse paciente hipotônico? Vou usar uma tala, não deixa o paciente com o braço pendurado. Às vezes o paciente passa o dia inteiro lá sentado no sofá e o braço está para baixo, caído. Posiciona o seu paciente, isso serve para a família também. Põe um travesseiro embaixo. Encaixa o ombro do paciente se estiver desencaixado, porque senão provoca lesão, provoca tendinite, provoca bursite. Tem que posicionar, tem que encaixar o ombro do paciente. Eu não posso jamais pensar em trabalhar meu paciente com o ombro desencaixado, eu vou machucar meu paciente. E a luxação por si só já vai provocar uma dor, né? Você está fazendo uma tensão nas estruturas, nos tecidos moles ali também. Isso provoca uma dor. E aí a gente precisa manter esse ombro o mais alinhado possível. Então você pode usar uma tala, né, para manter uma tipóia, né? Alguns vão usar uma tipóia. Tem umas talas de neoprene que você veste a tala por dentro do braço, mas mesmo assim ela não vai resolver o suficiente. Eu preciso manter o alinhamento desse braço. Você pode usar uma fita, mesotape. Você pode usar um mesotape para fazer o quê? A estimulação de baixo para cima, no sentido inserção-origem. O que significa no sentido inserção-origem? Toda musculatura ela tem um ponto de origem e um ponto de inserção. Se eu quero a contração, a ativação daquelas fibras musculares para elas encurtarem, para elas terem uma ativação no sentido de um encurtamento, eu vou no sentido de inserção-origem. Então eu posiciono a minha fita no sentido de inserção-origem, como se eu estivesse tracionando para cima. Isso para dar uma ativação. E aí eu tenho o quê? A pressão da fita. A pressão da fita é uma estimulação tátil. Olha que maravilha! A pressão da fita é uma estimulação tátil. Vinícius, funciona para sempre a fita? Dura quanto tempo? Dura o mesmo tempo que dura o seu relógio. Se passar muito tempo sem alteração do estímulo, você deixa de perceber, porque gera uma acomodação. Isso é uma característica de todos os receptores sensoriais. Os receptores sensoriais táteis geram acomodação. E a fita é um receptor sensorial tátil. Se eu não modifico o estímulo tátil, eu gero uma acomodação. Se eu gero uma acomodação, ele deixa de ser percebido. Por isso você coloca um relógio, percebe ele no início e depois esquece que está de relógio. Por isso, no seu paciente espástico, você consegue usar uma tala para quebrar o padrão de flexão do punho, para quebrar o padrão de flexão do polegar e dos dedos e manter uma leve extensão do punho, o polegar abduzido, porque se eu faço o polegar abduzido, estou fazendo ponto-chave, estou facilitando a abertura dos meus dedos, eu consigo posicionar uma tala. Mesmo que ele esteja nos meus flexores, ele no início estimule a ação desses flexores, porque eu estou tendo contato com a musculatura espástica, ela vai deixar de ser percebida, porque ela vai ficar ali paradinha, vai gerar uma acomodação dos receptores sensoriais, e ali ela deixa de ser percebida, deixa de ter o estímulo naquela região. Só vai manter o quê? O alongamento, vai manter o posicionamento, e aquele padrão de flexão vai se quebrando. A gente consegue ir diminuindo aquela intensidade da hipertonia, da espasticidade. Ok, gente? Lembra-se, quando eu estou usando uma tala, quando eu estou usando um kinesiotape, eu estou fazendo estimulação tátil no meu paciente. Estou ativando mecanoreceptores táteis.
E isso é neurofisiologia. Não é colocar por colocar sem saber por que eu estou colocando. Por isso que eu consigo usar uma tala na espasticidade. Por isso que eu consigo usar um kinesiotape para facilitar a ativação da minha musculatura espástica. Okay? Da minha musculatura espástica, da minha musculatura flácida, ok? A doutora Mônica colocou aqui. Eu acho que eu estava respondendo a Miriam aqui, ó. Trabalha com instabilidade controlada. Isso. Trabalhar em estabilidade controlada vai ajudar demais a aumentar a estabilidade da articulação, vai ajudar demais a aumentar a consciência corporal, gerar bastante estímulo tátil e proprioceptivo para você, tá? É uma técnica que a gente usa no método Máxima Performance Muscular. A doutora Mônica, ela foi aluna da formação do método MPM e é uma técnica que a gente usa para trabalhar com o paciente, para acelerar a resposta do paciente nesses casos, ok? Uma técnica fantástica para a gente trabalhar, inclusive com pacientes que não conseguem dar resposta para a gente. É fabuloso. E a doutora Mônica, ela também trabalha muito com pacientes neurológicos, mas pacientes idosos, né? Tem muitos pacientes de bastante idade. Ele não vai conseguir nunca fazer esse exercício. O exercício é veículo, a gente adapta de acordo com o paciente que a gente tem. E a doutora Mônica faz um trabalho sensacional. Se vocês forem na rede social dela, vocês vão ver idosos mesmo, com comprometimento, e bastante idosos, que só por ser idoso já geraria dificuldade, mas ela consegue gerar o estímulo para eles e ir evoluindo com esses pacientes. Doutora Fernanda colocou aqui, show, doutora Mônica! A Priscila colocou aqui, espera aí que eu passei. Doutor Vinícius, no exercício do método MPM, de apoio unipodal, o pé vira com toda a força para fora, os dedos dobram e o dedão abre. Explica por que meu paciente, para o meu paciente, o que significa isso, por favor. Porque quando vai fazer a força, a tendência é de gerar uma reação associada. Por que eu gero uma reação associada? O que seria essa reação associada? Eu vou pegar aqui um pote e eu vou abrir a tampa. E a tampa está muito apertada. E eu tenho dificuldade de abrir, eu preciso fazer muita força. O que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer careta, levanto o ombro e eu começo a fazer uma ativação de vários músculos na face, no ombro, e era só rodar. Mas pela minha dificuldade, eu começo a ativar outros grupos musculares e realizar uma ativação que a gente chama de reação associada. A gente começa a fazer uma série de ativação de outros grupos musculares. E quando a gente faz, muita gente faz até careta, né? Porque ela está fazendo tanta força que está ativando outras regiões. O que acontece? Quando o paciente ele não tem o controle motor ativo ainda, ele não tem domínio sobre aquele membro, não tem um domínio completo, ele pode ter o domínio em algumas posições aonde não geram tanta dificuldade para ele, em algumas posições ele consegue ter um controle melhor. A partir do momento que eu vou realizar uma atividade que exige mais controle postural, que exige mais controle motor meu, vai exigir essa estabilidade e esse alinhamento. E aí eu não consigo manter. Por quê? Porque eu gero uma ativação desses grupos musculares e eu não consigo manter esse controle, eu desalinho. Gero uma instabilidade, um desalinhamento nas minhas articulações por conta da ativação dos músculos. Isso vai acontecer também muito com o braço. Às vezes você está fazendo força no membro inferior, vai caminhar, estou cansando já, vou subir uma escada, e o que vai acontecer com o braço? Se eu não tiver o controle, eu entro numa reação associada, ele começa a entrar no padrão. Isso vai acontecer muito com o paciente que tem o tônus mais alto. Você olha o paciente paradinho e está tranquilo. Você às vezes nem vê que o paciente tem um problema. Ele está ali parado e está tranquilo. O bracinho está tranquilo e tal. Ele vai movimentar, entra a reação associada. Isso é falta do controle ainda. Precisa desenvolver o controle mais ainda. Tá? E aí, quanto mais controle motor ativo tem, menos reação associada gera. Ok? Respondeu, Priscila? Aí ela falou, no exercício mesmo, eu vou lá e corrijo isso, acerto o pé e abro os dedos dobrados. Tá certo fazer isso? Tá certo, você vai alinhando. Se tiver com muita dificuldade, Priscila, você pode usar uma tala para poder manter o alinhamento.
Tá? Pode usar uma tala para poder manter o alinhamento. O ideal, na hora de fazer o exercício, é fazer sem a tala mesmo, para dar estimulação sensorial. Quanto mais estimulação sensorial tiver, melhor. Na hora de caminhar, fazer um exercício, fazer uma tarefa, uma atividade em casa, aí usa a tala, tá? Mas quanto mais você estimular de forma sensorial também, né? E aí a gente precisa estar descalço para dar mais estímulo, melhor é. E quanto mais vai desenvolvendo o exercício, vai ganhando controle dentro do exercício, menos reação associada vai gerando, menos problema vai tendo, menos desalinhamento vai acontecendo. A Shirley colocou aqui, ótima aula, professor, não tem como não ficar até o final. Obrigado. Deixa eu ver aqui. A Priscila concordou, sim, diz que tudo ok. Físio tá na jura do auxiliar. Muito bom lhe acompanhar aqui, obrigado pela explanação. Disponha, seja bem-vindo. Zé Físio colocou aqui, usa essa tala por quanto tempo? A tala é de posicionamento. A partir do momento que você consegue, porque assim, a gente pensa, eu vou usar a tala e ela vai ficar pro resto da vida? Não, a gente usa a tala para manter o alinhamento, para manter o posicionamento. Na hora de trabalhar com o paciente na fisioterapia, a gente tira. E aí a gente vai dando um trabalho. A partir do momento que eu consigo evoluir com esse paciente, estou evoluindo, estou ganhando normalização de tônus, estou ganhando força, estou ganhando estabilidade, estou ganhando controle motorativo, não tem mais necessidade da tala. Aí vai depender do paciente, vai depender do estímulo que ele gera, vai depender em casa também, como que é feito o trabalho em casa, porque em casa ele, né, tem a família, tem o dia a dia dele, como que ele ativa isso, ok? Então isso vai, de cada caso vai ter que ser avaliado. Vai depender do quanto esse paciente é comprometido ou não. Não falo em relação ao problema que ele tem, né, de comprometimento do problema. E o quanto ele está evoluindo dentro da terapia para a gente poder ir reduzindo isso, tirando. Se não, se ele tem uma espacidade que está gerando muito desalinhamento e gerando deformidade, a gente tem que manter a tala de posicionamento. Para hipotonia, a mesma coisa para evitar a luxação ou na hora de realizar uma marcha, uma atividade, uma tarefa que eu preciso trabalhar, preciso da estabilidade, aí eu utilizo para dar estabilidade naquela articulação, ok? Doutora Mônica colocou aqui, ó, passando com excelência os ensinamentos. Ah, que bom, que bom. É sempre bom a gente estar revivendo na memória, né, essas informações. E aí a gente pensou nos posicionamentos, nas talas, e aí a gente pensa assim, meu Deus, né, uma pessoa me perguntou, eu vou trabalhar esse paciente, ele é hipotônico, como que eu vou trabalhar esse paciente no chão? Existe talas de posicionamento para o paciente, tanto de membro superior quanto de membro inferior. Eu quero colocar meu paciente apoiado, com o membro superior apoiado no chão, utiliza uma tala extensora de cotovelo. Quero colocar meu paciente em pé, mas ele não consegue firmar. Utilize uma tala extensora de joelho. Tem talas para fazer extensão de joelho, tem talas para fazer extensão de cotovelo. Ah, Vinícius, é uma joelheira? Não, é uma tala de extensão. Tá? Ela parece aquelas talas, aquelas lombar, aquelas faixas abdominais, só que ela é feita para o cotovelo, então ela é maior. Ela vai pegar do antebraço até no braço e vai travar. Ela tem umas hastes, normalmente pode ser plásticas ou de metal, que vai travar e impedir a flexão do cotovelo. Não vai ter mobilidade, mas às vezes você precisa posicionar o paciente, ele não consegue estabilizar. Você não tem alguém para te ajudar, você está sozinho, utiliza uma tala extensora. Tá? Então as talas não são só posicionamento no dia a dia, às vezes no posicionamento para você trabalhar o paciente, para gerar o estímulo para o paciente, para você poder fazer algum exercício com ele, ok? E aí eu falei da fita, né? A gente pode estar utilizando o eletro, tanto na hipotonia quanto na hipertonia. Na hipotonia, para ativar essa musculatura, né, e no caso fazer esse ombro encaixar novamente, fazer esse tônus e a força começar a ter uma ativação. E na espasticidade, a gente utiliza na musculatura antagonista, porque eu quero quebrar meu padrão, então eu coloco nos meus extensores de cotovelo para tentar abrir
né, esse padrão de flexão e fazer uma extensão. Meu paciente não consegue sozinho, aí eu utilizo uma eletroterapia para ajudar o meu paciente e eu começo a ter um feedback aqui, um estímulo para ele ver aonde que vai estar tendo o estímulo e ele começar a ajudar nesse estímulo também. Tá? Então a gente pode usar eletro também nesse sentido, tanto para hipotonia quanto para hipertonia. Tá bom? Na hipotonia, a gente vai utilizar para gerar essa estimulação na musculatura agonista mesmo. Na hipertonia, a gente vai utilizar na antagonista, que eu quero quebrar o padrão espástico do meu paciente. Ok? E aí, a gente vai entrar com exercícios, né? A gente vai entrar com técnicas, com exercícios. Se eu quero trabalhar meu paciente, eu devo começar com o meu paciente em que situação? Por onde eu começo? Então vamos pensar, meu paciente está acamado, são situações diferentes, a gente vai pegar pacientes em graus diferentes de comprometimento. E a dúvida das pessoas é muito quando o paciente está ali na cama. E eu falo o seguinte, pensa só, eu não vou colocar meu paciente sentado, porque o meu paciente ele não consegue ficar sentado. O seu paciente tem um lado bom. Seu paciente tem um lado bom. A menos que tenha sido um AVC que comprometeu o tronco encefálico, ou um AVC gigante que pegou os dois hemisférios cerebrais, ele comprometeu os quatro membros, né, os dois lados, a tendência é que ele seja uma hemiplegia, uma hemiparesia. Então ele tem um lado que não foi comprometido. Esse lado que não foi comprometido, às vezes a gente esquece de utilizar. Você tem que lembrar seu paciente que ele tem um lado bom. E ele tem que usar esse lado bom. Então a gente vai ativar. Eu não posso ficar, às vezes, olhando só para o lado prejudicado, porque ele não vai me dar resposta naquele momento, naquela situação que ele se encontra. Eu preciso olhar o copo meio cheio. Eu preciso potencializar o que ele tem de bom para poder irradiar para o que ele tem de ruim, para o que ele está fraco. Potencializa o que o seu paciente tem de bom. Se ele não tem condição de te dar uma resposta ativa naquele momento do lado comprometido, potencializa o que ele tem de bom, porque ele precisa muito do lado bom e as pessoas não trabalham. O paciente hemiplégico de AVC, eu não trabalho só o lado plégico, eu trabalho os dois lados. Só que eu vou dar ênfase no lado comprometido. Então eu faço o quê? 2 para 1. Trabalho 2 vezes um lado prejudicado, 1 vez o lado bom, mas eu não posso deixar de trabalhar o lado bom. E muitas vezes, dependendo do paciente, é esse lado que tá bom que vai me ajudar a evoluir com ele. Para que ele faça as atividades do dia a dia dele, né? Para que ele consiga ir sentar à mesa, para poder fazer uma refeição, que ele consiga ir ao banheiro, ajudar quem está ali tomando conta dele, né, que em casa ele vai precisar de um ajudante muitas vezes, mas ele tem que facilitar para a pessoa também. E às vezes as pessoas tratam o paciente como se ele não movimentasse nada, como se ele não tivesse nenhum movimento. Eu já ouvi numa profissional falar assim, olha, meu paciente, eu estou há 1 ano com ele, e ela nunca sentou o paciente, ela mal senta o paciente. Quando ela senta agarrando o paciente pondo ele sentado. Mas você não pede para ele te ajudar? Ah, ele não consegue, ele não movimenta nada, ele entende o que você fala? Entende. Para ele entende o que você fala? Entende. Você comunica com ele? Comunico. E por que ele não te ajuda? Ele tem um lado bom, ele tem um braço que não foi comprometido, ele tem uma perna que não foi comprometida. Por que você não está colocando ele para fazer esse movimento, para ajudar? Ele tem um hemicorpo que não está comprometido. Ele tem dificuldade? Tem, mas eu tenho que ensinar ele a usar o lado bom. Muitas vezes o paciente tem essa dificuldade. E a gente precisa estar trabalhando isso com ele também. Alguém fez uma pergunta aqui. Priscila colocou aqui. Doutor Vinícius, e o ombro? Já faz algum tempo que a gente realiza exercício do método, mas o ombro ainda apresenta um dedinho caído. Melhorou muito, estava muito caído. Hoje ele só melhora a postura, levanta o ombro e isso se corrige imediatamente.
Será isso? Ele levanta o ombro e se corrige imediatamente. A partir do momento que ele vai aumentando o tônus da musculatura da cintura escapular, esse ombro vai encaixando. Para eu poder melhorar esse encaixe do ombro, não adianta eu ficar focado no movimento só no meu membro superior, distal, cotovelo, punho, mão. Eu preciso focar na cintura escapular. Esses exercícios de ombro especificamente para aumentar o tônus de toda a musculatura em volta da articulação, agonistas e antagonistas, tá? E aí a gente tem técnicas para a gente poder ir trabalhando alguns exercícios específicos que naquele e-book lá não tem todos, tem alguns exercícios para iniciar um trabalho, mas um trabalho mais específico para o ombro, tem alguns outros exercícios que dá para fazer, tá? Específicos para o ombro nesse caso aí, tá bom? Pois você me procura lá. Uma luxação ou será algum exercício de forma incorreta? Não, ele provavelmente tá com o tônus ainda não tá ativado, igual tá no distal, não tá na cintura escapular. Se você focar na cintura escapular, ele encaixa. Por isso que quando ele movimenta, porque ele tem um tônus um pouco mais alto, quando ele movimenta, entra uma reação associada, ele encaixa o ombro. Porque aí aumenta o tônus do braço todo, tá? E aí a gente vai entrar com o exercício. Então vamos pensar nesse paciente acamado, eu quero colocar ele em pé, ele sentado. Eu tenho um lado bom, eu tenho como trabalhar esse paciente para passar para sentado. E aí eu posso fazer com o meu paciente sentado à cama, eu posso fazer com o meu paciente no tablado, se ele for no meu consultório, e eu posso passar meu paciente para o chão, se eu estiver trabalhando na casa dele. Vinícius, como que eu vou passar para o chão? Utiliza uma bola para fazer transferência para o seu paciente. Tá? É mais difícil? É mais difícil? É possível? São técnicas para a gente trabalhar. Mas a gente vai trabalhar e gerar uma descarga de peso para o paciente. Vinícius, se você fosse começar pensando em membro superior, tanto espástico quanto hipotônico, o que você pensaria em fazer primeiro de exercício com esse paciente para membro superior? Descarga de peso. Descarga de peso. Ah, mas ele não tem como é que eu vou colocar descarga de peso? Eu não consigo alinhar. Eu já falei, vai usar uma tala para alinhar o seu paciente, vai encaixar o ombro do seu paciente, vai posicionar o seu paciente de forma alinhada biomecanicamente. Se eu quero colocar meu paciente sentado e apoiar o braço dele, eu tenho que lembrar que eu preciso encaixar o ombro. Então o que eu tenho que fazer? Braço ao lado do corpo, mão apontando para o lado. Nunca para frente, porque aqui eu faço rotação interna e eu machuco. Roda para o lado para fazer uma rotação externa e encaixar o ombro. Para na hora que eu descarregar o peso, ele está encaixado e não machucar. Mas não evolui se você não descarregar peso em membro superior. Braço não evolui se não descarregar peso. As pessoas querem trabalhar braço de forma passiva. O paciente está lá hipotônico, o braço está caído. Aí o que ele faz? Pega sua mão. Aí tá aqui, ó. Desse jeito. A mão tá plégica, o braço tá plégico. Aí o lado bom tá trabalhando. Levanta a mão. Olha o outro lado bom com dificuldade. Quer dizer, eu estou desalinhando o lado plégico, estou desalinhando o lado bom para tentar fazer um movimento para cima e para baixo, porque esse braço é pesado. Eu começo a ter lesão pelo desalinhamento do lado hipotônico, começo a ter lesão por forçar o lado bom de forma desalinhada também. E eu não estou gerando resposta nenhuma. Por que, Vinícius, que eu não estou gerando? Porque isso aqui é um passivo, é um autopassivo do paciente. Ele não está fazendo movimento. É o braço bom dele que está carregando para cima e para baixo. É como se o próprio terapeuta pegasse o braço do paciente e ficasse para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ah, mas eu vou ganhar amplitude de movimento. Do paciente hipotônico, o que o paciente hipotônico mais tem é amplitude de movimento. Ele tem frouxidão ligamentar, ele tem instabilidade. Eu quero gerar o contrário. Eu quero travar o braço do meu paciente, eu quero jogar o tônus para o alto. Então eu preciso fechar cadeia. Eu não posso deixar o braço do meu paciente solto e cadeia aberta, porque ele vai ter dificuldade. Ele não tem controle desse movimento, ele não tem controle ativo. Se eu deixo solto, ele vai dar resposta nenhuma ao exercício. Ah, eu vou colocar o braço dele em cima da bola, aí eu peço para ele ir para frente e para trás. Quem está indo para frente e para trás é o braço bom e o tronco.
Beleza, doutor, mas o braço mesmo não está fazendo nada. Pega o braço do paciente, vira para o lado esquerdo, para a direita. Quantas vezes a gente aprendeu esses exercícios? Vai dar na mesma, você está fazendo mobilidade para o tronco. Mas o braço mesmo não está fazendo nada, porque ele não está sendo estimulado, ele está sendo carregado. Faz sentido isso para vocês, gente? Está sendo carregado. A Priscila colocou lá, entendi, na resposta que eu dei para ela. A doutora Rosângela Brandão chegou aí também, doutora Rosângela, seja bem-vinda. Sim, funciona mesmo, quebra espacidade no exercício, exatamente. A gente vai quebrar a espacidade, fortalecer, dar estabilidade, dar alinhamento, controle postural, estimulação tátil-proprioceptiva no mesmo exercício. E aí, Vinícius, o que a gente vai fazer? Descarga de peso. Posiciona o braço do paciente do lado, coloca apoiado, se esse paciente estiver lá na cama dele, na maca, se eu estou no paciente domiciliar mais comprometido, posiciona o pé apoiado no chão, não deixa pé de paciente solto, porque ele precisa estabilizar, e o pé apoiado no chão vai fazer com que ele tenha apoio para poder manter a postura mais alinhada, já que ele tem uma hipotonia, ele tem mais dificuldade. E aí você vai descarregar o peso com o ombro encaixado para esse lado. Tanto faz se o seu paciente tem uma hipertonia que se o seu paciente tem uma hipotonia. O que vai diferenciar nessa descarga de peso inicial? Se o meu paciente é hipotônico, serve para membro superior, para membro inferior, serve para tronco, hipotonia e hipertonia. Se ele é hipotônico, flacidez, a minha descarga de peso é intermitente. O que é intermitente? Vai e volta, vai e volta. Tum, 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 encaixando. Movimentos rítmicos para encaixar, para não ficar parado na mesma posição. Por que, Vinícius? Por que eu quero movimentos rítmicos para gerar co-contração? O que é co-contração? A aproximação das articulações. Quando eu faço a descarga de peso e gero co-contração, eu estou aproximando articulação de punho, articulação de cotovelo, articulação de ombro. Quando eu gero co-contração, isso é neurofisiologia. E a neurofisiologia é uma estimulação, a co-contração é uma estimulação também de proprioceptores. Vai ativar agonistas e antagonistas ao mesmo tempo. Agonistas e antagonistas daquela articulação, ou seja, a musculatura ativa do movimento e a opositora dela. Toda a musculatura em volta da articulação vai ser ativada. Qual a vantagem disso? Quando eu ativo os dois lados, eu estou travando, eu estou aumentando o tônus dos dois lados. Eu aumento o tônus do paciente, jogo o tônus para o alto, e aumento a estabilidade da articulação. Por isso eu preciso fechar cadeia, fazendo exercício de forma intermitente no paciente hipotônico. E no paciente espástico, eu vou fazer co-contração? Não! Por quê? Porque o tônus é alto, eu não quero aumentar o tônus do paciente, eu quero baixar. Então como que a gente faz? Descarga de peso mantida, mantém e segura. Aí ele vai ficar lá paradão, fazendo coisa na hipotonia e na hipertonia, eu fico lá parado, quanto tempo? Não! Você vai posicionar e vai fazer um exercício com o lado bom do paciente para estimular ele transferir o peso e jogar o peso para esse membro superior. É tudo ativo. Não é passivo, é ativo. Você vai fazer com que o seu paciente realize o movimento. Por isso eu preciso posicionar o paciente. Por isso eu preciso estabilizar. Vinícius, eu estou sozinho no meu consultório, mas a família sempre está junto. Sempre tem alguém para ajudar a gente com o paciente neurológico, porque se ele vai no seu consultório, ele não vai sozinho. Mas você posiciona atrás do seu paciente, você não tem a tala. Posiciona a sua coxa atrás do cotovelo para ele não conseguir dobrar o cotovelo. O terapeuta neurológico, fisioterapeuta neurológico é polvo. Tem que usar, ele tem tentáculos, então ele vai estabilizando o paciente. Mas não é ficar fazendo passivo. É fazer o paciente gerar estímulos ativo o máximo possível. E na espacidade, essa descarga de peso é mantida. Aí eu vou realizar alguma outra tarefa com ele, um exercício, para fazer com que ele jogue mais peso ainda para o lado plégico. Para aumentar mais a descarga de peso, estou aumentando mais estímulo tátil. Quando eu faço estimulação tátil e proprioceptiva, eu estou aumentando a consciência corporal e esse paciente não tem boa consciência corporal. A menina falou aí, acho que foi a que falou que tá com problema na marcha. Deixa eu pegar o nome dela aqui direitinho para não falar errado.
Foi a... Deixa eu voltar aqui. Foi a Miriam. A Miriam falou assim, eu não consigo lá ter boa estabilidade, né? Ela não consegue ter boa estabilidade. Por quê? Porque ela não trabalha, e ainda falou assim, não consigo, eu tenho dificuldade na transferência do peso, ou seja, né, que é a transferência de peso de passar de um lado para o outro, fazer a descarga de peso de um lado para o outro, para o lado plégico. Porque ela não tem boa consciência corporal, isso é do AVC. O problema principal dele é a falta de consciência corporal, então eu não descarrego o peso porque eu não tenho boa percepção. Eu acho que estou descarregando, mas na verdade eu não estou. Então eu tenho essa dificuldade. E eu tenho que fazer o paciente fazer isso de forma ativa. Não é empurrar o paciente para o lado. Não adianta empurrar o paciente. Porque eu faço estímulo contrário quando eu empurro ele. Eu preciso fazer com que ele gere essa transferência. Aí eu entro com técnicas para o mesmo lado. Empurra a minha mão, vem para o meu lado e eu vou dando estímulo tátil do lado pléstico. Por que do lado pléstico? Quanto mais estimulação a gente der para o lado pléstico, mais o paciente vai ativando. Tá? Sempre posicione do lado pléstico do paciente, sempre pegue do lado pléstico do paciente. E a minha mão, se eu tenho um paciente hipotônico, pressão, estimulação tátil do terapeuta, pressão, lá no cotovelo, para manter extensão. Pressão leve, não forte, eu quero jogar o tônus para baixo, para cima. Quero jogar o tônus para o alto, pressão forte e firme. Né? E aí eu vou trabalhando com essa paciente. No paciente espástico, descarga de peso mantida. Por que mantida? Porque eu não quero gerar co-contração, senão eu aumento o tônus mais ainda. E ele já tem aproximação articular, porque ele está espástico, está travado. Ele já tem um excesso de estabilidade, eu quero quebrar aquele padrão. Então eu mantenho o padrão de extensão, que eu estou quebrando o padrão flexor, extensão de punho, polegar e membro superior e dedos abertos, cotovelo estendido, braço em rotação externa, quebrei o padrão espástico dele. E aí eu alinhei. E eu vou fazer um exercício de descarga de peso mantida. Descarga de peso mantida, Vinícius, eu estou gerando estimulação tátil? Estou. Estou gerando estimulação proprioceptiva? Estou. Mas e aí? Você falou que quando você faz intermitente gera co-contração, a estimulação de proprioceptores também, mas a descarga de peso mantida gera ativação de OTG, órgãos tendinosos de Golgi. Eu aumento a tensão naquela região, ativo OTG. A resposta que eu vou ter é o relaxamento por um aumento da pressão. Lembra? Fluxo muscular, estiramento, gera contração reflexa. OTG, aumento da tensão, gera um relaxamento reflexo. Eu vou quebrando o padrão espástico do meu paciente dentro do exercício, ao mesmo tempo que eu estou dando estimulação tátil proprioceptiva e gerando melhora da consciência corporal dele, da percepção do lado que está comprometido. Ao mesmo tempo, eu estou fortalecendo extensores, mesmo que eu esteja apoiando, eu estou gerando descarga de peso e fortalecendo esses extensores ali, que vão manter o padrão de flexão, né, de espacidade quebrado, vai ativando mais ainda. E eu vou melhorando a percepção corporal, ou seja, a imagem corporal do meu paciente vai melhorando. Ele vai começando a perceber que aquele membro superior existe, que aquele quadril do lado onde eu estou descarregando mais peso existe. Isso vai facilitar até na hora de eu colocar o paciente sentado, em outra postura, o paciente em pé. Eu preciso ir dando descarga de peso para ele perceber que aquele lado existe. E aí, Vinícius, eu estou pensando nesse paciente muito complexo ali, com dificuldade. Eu consigo trabalhar a descarga de peso? Consigo. Se o meu paciente vai no meu consultório, eu consigo colocar ele sentado no tablado, ou colocar meu paciente no chão, eu coloco meu paciente numa outra postura. Pode iniciar com uma postura de side sitting. Sabe o que é o side sitting? É sentado para o lado. As duas pernas para um lado dobrado, né? Em flexão. E aí eu sento no padrão de descarregar o peso para um lado. Eu estou sentado de lado, tá? As duas perninhas estão dobradas para um lado e eu desequilibro para o lado plégico. Então, o meu peso obrigatoriamente vai todo para o lado plégico. Por isso, começar com o paciente em posturas baixas é importante, por ir preparando o meu paciente. Ao mesmo tempo, eu estou aqui, ó, mantendo o alinhamento, trabalhando extensores do meu tronco, que está comprometido, tá? Ele é hemiplégico, compromete um lado todo.
Consigo fazer o mesmo exercício em outro padrão, um padrão sentado, side sitting. Aí a mesma coisa, meu paciente é hipotônico, descarga de peso intermitente. Meu paciente é espástico, descarga de peso mantida. E eu vou trabalhando esse encaixe. Isso pensando em membro superior. Em membro inferior, começo com o meu paciente no exercício de ponte, por exemplo. Posso começar com o meu paciente no exercício de ponte. Por quê, Vinícius? Porque eu quero eliminar o máximo possível a gravidade atuando sobre ele para que ele não gere tanta compensação. E comece a fazer esse padrão de estimular o membro que está com problema. Tá? No caso do paciente lá em side sit, o que é legal? Meu paciente é espástico. A tendência dele é extensão de membro inferior. Quando eu coloco ele em side sit, eu já estou quebrando o padrão de extensão dele, pondo ele no padrão de flexão. Eu estou obrigando ele a descarregar peso sobre o quadril, então ele fica meio travado. Então melhora a consciência corporal dele e eu vou estimulando. Vou dando estímulos para ele dar resposta ativa. E aí eu vou modificando o meu paciente. Quebrou esse padrão, deu uma estimulada aqui, deu uma quebrada desse padrão, modifico o meu paciente. Meu paciente não consegue ficar com o cotovelo parado ali para eu fazer alguma outra atividade com ele. Coloca uma tala de extensão. Posiciona o seu paciente. Pede ajuda para o acompanhante. Coloca o seu paciente sobre a bola. Faz a descarga de peso sobre a bola, no chão. Utiliza bola para trabalhar, que dá muita estimulação sensorial tátil e proprioceptiva. Utiliza disco proprioceptivo para gerar essa descarga de peso de membro superior, de membro inferior. Utiliza estimulação tátil do terapeuta, resistência manual. Aí eu vou dar uma dica lá para a Miriam. Quer aumentar a estabilidade? O meu paciente é hipotônico? Ele não me dá resposta, eu não começo do distal, eu começo do centro para a periferia. Eu vou lá na cintura escapular, vou lá no quadril e eu vou dando estímulo tátil para ele de resistência. Porque ele consegue uma resposta do ombro, então eu vou trabalhando resistência. Se eu quero jogar o tônus para cima, a resistência, trabalhar com o meu paciente uma contração isométrica excelente, faz o meu tônus subir. Contração isométrica. Faz com que o seu paciente empurre a sua mão e você vai dando uma resistência sem ele sair do lugar. Fala, ó, fica paradinho, não deixa eu te mover, segura, segura, segura 1, segura 2, segura 3 e ele vai começar a te empurrar para trás. Ele vai empurrar na direção oposta que você está empurrando. Por isso o posicionamento do terapeuta é importante. Por isso a direção da mão do terapeuta é importante, porque senão você dá estímulo para o lugar errado. E o paciente responde, Vinícius? Responde. Meu paciente não me dá muita resposta ativa, Vinícius. Trabalhe com ele instabilidade controlada. O que é instabilidade controlada? Você vai posicionar seu paciente de uma forma que ele não fique estável na postura, por isso a gente usa a bola e o disco proprioceptivo no método MPM, principalmente a bola nesses casos, para que ele desequilibre, mas seja um desequilíbrio controlado. Você não vai deixar seu paciente cair, nem ele vai cair. Você posiciona o seu paciente de uma forma que você vai estimular, ele vai ter um certo desequilíbrio na postura e ele vai começar a se reorganizar para não cair, para não desabar. Vinícius, mas o meu paciente, ele tem uma dificuldade de entender o que eu estou falando, de dar uma resposta ativa. Vai responder, porque é inconsciente, é uma resposta de correção, uma resposta de proteção. Ele responde, sem ele perceber que ele está respondendo, ele vai te dar estímulo. Não faça exercício passivo. Entra com a técnica de estimulação de instabilidade controlada, utilizando a estimulação tátil sua para ele te responder na direção contrária do que você quer, né, que você está dando o estímulo, para que ele ative aquele lado comprometido. Se o seu paciente tem dificuldade, né, de te dar uma resposta ativa do membro comprometido, começa ativando do membro bom, que ele vai irradiar para o membro ruim. De que forma? Fazendo diagonais, exercícios em diagonais. Quando eu trabalho exercícios em diagonais contra a resistência, eu consigo ativar meu paciente. Eu consigo trabalhar o lado bom dele, o membro superior, o ombro do lado bom dele, irradiar para tronco e para membro inferior contralateral. Eu consigo trabalhar o membro inferior bom dele e irradiar para tronco e o membro superior contralateral. Isso é
um fortalecimento indireto. Porque eu consigo trabalhar tônus e força do lado comprometido, trabalhando do lado bom. Mas tem técnicas para isso, que a gente vai atuando com o paciente. Por isso que eu falo, a gente molda o paciente e a gente começa em posturas mais baixas para evitar a ação da gravidade e ele não gerar compensações e dificultar a resposta. Eu preciso ir moldando o paciente. Eu evoluo com ele dentro da sessão para uma outra postura mais alta, vou evoluindo para a postura mais alta até chegar com ele em pé. Ele vai chegar perfeito? Não, mas ele vai chegar numa condição muito melhor do que se eu colocasse ele direto em pé. Ele vai começar chegar com uma percepção muito melhor. E a gente vai ativando o paciente. E aí, dependendo do meu paciente hipotônico ou espástico, eu vou trabalhando descarga de peso mantida ou intermitente. Eu vou trabalhando uma contração isométrica, eu vou trabalhando os antagonistas de um controle concêntrico e excêntrico. Meu paciente, eu quero trabalhar, ele é espástico, trabalha a força dele aqui, ó, concêntrico, e o excêntrico é a volta, você empurra e ele segura para você não levar ele. O excêntrico é essencial para aumentar a força. O excêntrico aumenta muito mais força do que o concêntrico. Então, no paciente espástico, a gente tem que abusar do estímulo tátil contra uma resistência para ele, para ativar mais ainda o fortalecimento dos extensores do membro superior, por exemplo. Né? E a gente trabalhar muito essa irradiação de força nos pacientes também, para ele poder ter essa ativação do lado comprometido. Então dá para trabalhar sim. Tá? Outra coisa que a gente precisa pensar com esses pacientes. Lembra de uma coisa, meu paciente é muito hipotônico, a forma como eu ponho a mão nele influencia, a forma como eu falo influencia. Tá? A forma como eu ponho a mão, como eu falo influencia. O que você está querendo dizer nisso? Se eu tenho meu paciente com tônus baixo, meu tom de voz tem que ser firme. Tem que ser forte, não é gritar no ouvido dele. É firme, é pegada firme, é pressão, porque eu quero dar aumento da estimulação tátil, eu quero ativação da musculatura. Pressão, pressão, pressão. E aí eu consigo ter mais ativação. Se eu chego no meu paciente hipotônico com a mão leve, eu vou desabar meu paciente mais ainda. Se eu chego com um tom de voz tranquilo, eu vou desabar meu paciente mais ainda. No espástico é o contrário. Na hipertonia, meu toque é nos antagonistas. Aí eu posso usar um toque forte nos antagonistas. Ou fazer um movimento lento e controlado do agonista que está ali espástico. Quero alongar? Movimento lento e controlado. Segura, mantenho segurando a tensão que ele está resistindo por conta do tônus alto, e aí eu seguro e vou trabalhando. Movimentos rítmicos para quebrar padrão espástico. Movimentos rítmicos. Eu não posso fazer movimentos rápidos porque eu ativo esse tônus mais ainda. Então são movimentos lentos, movimentos controlados, como se o meu paciente é hipertônico. São movimentos mantidos quando eu consigo travar ele. No meu espástico é o contrário. No meu hipotônico é o contrário. Tá? Eu preciso de uma ativação mais forte. Eu preciso de um estímulo mais forte. Eu preciso de um tom de voz mais forte. No espástico eu preciso de um tom de voz mais tranquilo. Por quê? Porque se eu falar alto com o meu paciente, ele assusta, trava. Quando a gente assusta, o tônus aumenta. Se ele assusta, trava mais ainda. Aí você joga o seu tônus para cima. Aí você está jogando contra a sua terapia. Vinícius do céu, se eu coloco o meu paciente lá na clínica, é uma barulheira, é muita gente ao mesmo tempo, é gente conversando, e eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu paciente é hipertônico. Então é por isso? É por isso. Se é um lugar muito barulhento, seu paciente vai travando o tempo inteiro. Ele não relaxa. E é sem falar que ele não tem atenção em você. Então, o seu tom de voz influencia. O seu tátil influencia. Isso tudo faz diferença. Que a gente acha que não faz, faz muita diferença. A gente, às vezes, começa a jogar contra a nossa terapia. Né? O tipo de resistência que eu vou trabalhar com o meu paciente influencia. O tipo de descarga de peso que eu vou trabalhar com o meu paciente influencia. Meu paciente não tem controle motor ativo, então não adianta eu ficar lá tentando com ele fazer exercício distal passivo.
Começa do centro para a periferia, trabalha a cadeia fechada e vai evoluindo em todas as posturas da mesma forma. Vou trabalhar com o meu paciente em pé. Vou trabalhar com o meu paciente em pé. Eu quero que o meu paciente apoie. Eu posso segurar na mão plégica dele ou essa mão plégica vai ficar solta. Você deve segurar do lado plégico. Não é você segurar, seu paciente segurar em você. A gente mania de segurar o paciente no braço. Não segura, seu paciente segura. Ah, mas a mão dele é plégica, é hipotônica. Ele não tem força, não tem movimento. Aí ele não consegue segurar em mim. Faz ele apoiar a sua mão. Não segura o lado bom dele. Ele vai sentir insegurança, é a instabilidade controlada. Ele vai ficar inseguro, porque ele não está estável na postura. Isso pode ser sentado, pode ser ajoelhado, pode ser semi-ajoelhado com o paciente. Tá? Pode ser um sentado na bola. Segura só o lado plégico. Se ele é hipotônico, o que ele vai fazer na hora que ele sentir insegurança? O tônus sobe e ele pá, na sua mão. E você vai ver o tônus do braço subindo. Por quê? Porque ele vai irradiar a tensão do corpo dele para manter a estabilidade. Ele vai recrutar músculos do corpo inteiro, da mesma forma que quando eu vou abrir a lata eu faço careta, eu recruto músculos da face, músculos do pescoço, músculos do ombro. Ele vai recrutar músculos de outras partes do corpo, inclusive do lado plégico, para permanecer na postura e não desabar. Se ele está apoiado em você, ele vai sentir a pressão da sua mão, porque você está fazendo estímulo tátil nele, ele está percebendo a sua mão e ativa mais ainda, você fecha a cadeia para ele. Quando você fecha a cadeia para ele, você facilita a percepção sensorial dele, você facilita a percepção corporal, a consciência corporal, a ativação fica mais fácil. E aí você consegue ele ter mais estabilidade ali. E é isso que a gente vai gerando no paciente. Estímulo para ativar. E ele vai encaixando muito mais. Você faz isso para membro superior, você faz isso para membro inferior. Tá? Ah, o paciente é espástico, mesma coisa, você não segura, deixa ele segurar. Sempre o lado plégico para quê? Consciência corporal, fazer a descarga de peso para o lado, ele olhar para o seu lado, para o lado plégico, porque ele precisa ter o visual, ele precisa daquele feedback visual, ele precisa dessa descarga de peso, ele precisa estar prestando atenção no ouvido aqui que está vindo, está percebendo todo lado do lado plégico que está vindo essa informação. Então, ele precisa estar atento ao lado plégico dele. Ah, e a família em casa? Não entregue as coisas, não dê comida na boca do paciente. Se ele tem um lado bom, que ele use. Se ele tem um lado, consegue algum movimento com o lado plégico, ajude ele a segurar um copo com as duas mãos e tomar essa água, mas que ele consiga ajudar, porque aí você vai ver o tônus entrando, se o paciente é hipotônico. E esse ombro vai encaixando. Quanto mais ele estimula, mais normaliza tônus. Quanto mais estimulação eu gero, mais neuroplasticidade eu gero. Passivo não vai gerar. Eu preciso que o paciente realize respostas ativas, mesmo que inconsciente dele, tá? Alguém escreveu a FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva? O CABAT, que é o PNF aí, ele é em diagonal. Tem vários técnicas em diagonal. O método MPM a gente trabalha em diagonal. O Pilates, ele é em diagonal. Então, tem várias técnicas que a gente utiliza com o paciente diagonal. O PNF, muitas vezes você vai conseguir responder igual, fazer os movimentos do PNF lá, para o estímulo do paciente, ele não vai te dar essa resposta dependendo do comprometimento dele daquela mesma forma. Tá? E o PNF, ele ainda tem um negócio. Ele trabalha um lado, a volta ele trabalha o contrário. Então ele trabalha a extensão na ida, ele trabalha a flexão na volta. Às vezes eu não quero dar aquele estímulo nos flexores, eu quero dar o estímulo só nos extensores, então trabalha a volta o excêntrico. Então no MPM, por exemplo, a gente não faz a pegada invertida, a gente não inverte, a gente trabalha concêntrico, excêntrico e isométrico no mesmo exercício. Para eu trabalhar concêntrico, excêntrico e isométrico dos mesmos músculos, eu não posso perder o contato. Eu não tiro o contato do meu paciente. Por que, Vinícius? Porque se eu tiro o contato do meu paciente, eu perco a ativação da musculatura. Eu perco toda a ativação daquelas fibras musculares, eu perco resposta de força, eu perco resposta de tônus. Se eu quero aumentar o estímulo do meu paciente, isso é um dos princípios do método MPM,
Não deixo o contato do meu paciente, não permito relaxamento, porque senão eu perco a ativação. Senão eu perco a ativação, tá? Mas o PNF, ele é sim em diagonal. O Pilates, ele trabalha em diagonal. Muitas vezes, muitos exercícios, muitas técnicas, depende da técnica que a gente vai utilizar. O método NPM também trabalha muito em diagonal com o paciente. Deixa eu ver o que a Priscila colocou aqui. Nossa, esse exercício de levantar o braço para cima e para baixo fazem com ele todos os dias. Isso pode estar atrasando a recuperação desse homem. Eu não entendo porque eu estou aplicando direitinho. O exercício para cima e para baixo. Se ele tem resposta, tudo bem. Se ele não tem resposta, não vai estar resolvendo muita coisa. Se ele já tem movimento, aí você estimula, mas não ele pegando o braço subindo, contra uma resistência ativa. Você vai fazer a resistência, trabalhar concêntrico, excêntrico e o isométrico para ir fortalecendo. Começando do centro para a periferia. Nunca da distal, nunca começa pelo distal. Por quê? Porque se ele não tem estabilidade proximal e eu começo pelo distal, a única coisa que eu faço é forçar mais a instabilidade dele e provocar lesão e ele não vai me dar uma resposta ativa. Não adianta eu ter força no distal se eu não tenho estabilidade proximal. Começa sempre do centro para a periferia, tá? Isso é fisiológico. O desenvolvimento motor nosso normal é assim. O Vander colocou aqui... No meu braço esquerdo, só a mão de dedo sem função ainda, mão e dedo sem função ainda, muita espacidade, uso órtese e faço aplicação de botox para poder manter essa mão aberta, né? Trabalha bastante estímulo aí dessa descarga de peso para ir mantendo aberto também, tá? Preciso que nossa, foi o exercício de levantar. O método e o que parecia estar evoluindo mais rápido estacionou. Aí você tem que trabalhar um exercício mais direcionado para o membro superior dele, se é do membro superior que você está falando. E sabe os pontinhos do disco proprioceptivo? Geram muita dor nas mãos e no joelho. Será a qualidade do disco? Tem disco que ele não tem aqueles cravinhos de um lado. Tem disco que de um lado é liso, do outro ele tem uns cravinhos. O paciente, quando ele tem uma sensibilidade muito alta e dependendo desse cravinho, vai incomodar. Principalmente para o membro superior. Né? Ficar de joelho incomoda. Então, usa o lado liso. Aí eu não sei como que é o seu disco, mas tem disco que tem cravinho dos dois lados, um é mais baixo, mas tem disco, por exemplo, os que eu uso, eles são lisos de um lado, tá? Justamente para evitar essas situações, porque eu sei que incomoda mesmo. É verdade, inconscientemente ele dá respostas, é incrível o meu NPM, que legal, maravilha. E a doutora Mônica colocou, e o melhor é que conseguimos o resultado com poucas repetições, otimizando o nosso tempo. Exatamente, porque o paciente cansa. Não só por causa do NPM. O paciente tem muita fraqueza, então ele cansa rápido. Às vezes o paciente de AVC, ele tem muita alteração emocional, então ele não suporta muito tempo de terapia. Logo que ele já enche o saco, ele vai expulsar todo mundo. Se eu ficar naquele método tradicional, não sai do lugar. Eu tenho que trabalhar o meu paciente de forma mais completa possível, evoluir o mais rápido possível. E o método NPM ele permite, por conta da alta estimulação, de ser global, de ter muita estimulação tátil proprioceptiva, trabalhar fatores neurais e musculoesqueléticos ao mesmo tempo, e todos os objetivos ao mesmo tempo, ele potencializa a resposta. Então, com pouquíssima repetição, a gente já tem uma resposta máxima dele. Por isso chama máxima performance muscular. E aí a gente já consegue evoluir com o paciente. Então, com poucos exercícios, você já trabalhou o corpo inteiro do seu paciente e já repetiu vários estímulos em vários músculos. Né? Então, assim, é uma vantagem muito grande. Otimizar o tempo nosso e do paciente, potencializando a resposta dele. Tá bom? Gente, então é isso. Era para abrir a cabeça. Eu sei que, nossa, Vinícius, deu muita ideia boa, mas também me gerou muita dúvida. Ótimo! Por que, Vinícius? Ótimo. Porque se você entendeu alguma coisa e te gerou outras dúvidas, significa que agora você está pensando fora da caixinha. Alguma coisa mudou. Porque antes a gente executava e nem pensava por quê. Eu só executava o que eu aprendi na faculdade e na pós-graduação. Se agora fez sentido para você e te gerou outras dúvidas, perfeito. Significa que alguma coisa mudou. Que alguma coisa modificou na sua forma de enxergar o processo de reabilitação, de entender toda a neurofisiologia por trás dos problemas do paciente e por trás do controle de movimento voluntário, tá?
Priscila colocou aqui, sabe tudo, doutor Vinícius? Chocada, não sei tudo não. Mas a gente precisa estudar, continuar estudando, tem muita coisa, né? A neurofisiologia, ela é muito ampla. Quanto mais a gente estuda, mais a gente gera dúvida, mais a gente aprende, cada vez é uma novidade que você vai... É um quebra-cabeça. Cada vez você vai montando mais o quebra-cabeça, vai encaixando, as coisas vão fazendo mais sentido pra gente, ok? Mas é sempre, não para de estudar nunca, a gente não pode parar. Gente, no mais, meu tempo aqui vão me derrubar, já vieram me avisar aqui umas 3 vezes que vão me derrubar. O Instagram vai derrubar a live por conta do tempo. Então, no mais, qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram, no meu YouTube, daqui uns dias eu já solto, no final de semana eu solto essa live, tá? Que aí vocês vão poder assistir novamente, vai estar lá no meu YouTube também, ok, gente? No mais, toda quinta-feira, às 20 horas, siga o perfil, se inscreva no canal também do YouTube, compartilhe os vídeos, né, faça inscrição, compartilhe, convide outras pessoas também para esse canal ir crescendo e a gente divulgar essa informação para mais gente possível, ok, gente? No mais, fiquem com Deus, muito obrigado e boa noite. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.